Nós estamos começando mais um Conselheiro Acácio, eu sou Loriel Rocha, filósofo. Hoje nós vamos falar sobre direita e esquerda. O Brasil de 2 em 2 anos entra em processo eleitoral. De 2 em 2 anos, esses assuntos de direita e de esquerda voltam de uma forma bastante atabalhoada, bastante confusa, muito polarizada, e as pessoas não sabem. Se você perguntar para o cara de direita o que é a direita, ele não sabe dizer. Se você perguntar para o cara de esquerda, a militância de esquerda, ela vai saber dizer. Ela é mais bem informada, ela é mais culta. Né? Mas no que nos diz respeito aqui, eu quero aqui hoje trazer para vocês, fazer um pequeno recorte, um recorte muito pequeno, explicando a razão pela qual talvez a maior parte das pessoas tem, sobretudo que se dizem de direita, tem uma ojeriza da esquerda, né? E não sabe explicar por que tem essa ojeriza da esquerda. Então, o que historicamente a esquerda fez de errado, não é, para gerar essa repulsa? Vamos. Não pode estar na esfera do campo político somente. Porque em termos de campo político, o Brasil nunca teve nenhum governo de esquerda na esfera federal antes do Fernando Henrique Cardoso. E o Fernando Henrique Cardoso não era considerado um cara de esquerda na altura. Era considerado um sujeito de direita. Né? Então, teoricamente, o governo de esquerda foi só o Lula, 1, 2, 3 e Dilma. Bem, então vamos lá. Vamos voltar um pouco no tempo. De onde sai o conceito de direita e de esquerda? O conceito de direita e de esquerda, ele emerge dentro do campo político na Revolução Francesa. Antes, a política do mundo inteiro, ela nunca trabalhou com o conceito de direita e de esquerda. Agora, no espectro político. Agora, as palavras direita e esquerda, como significando bem e mal, direita é o bem, esquerda é o mal, não é? Ela surge, ela tem a sua origem, né? Ela tem o seu fundamento no espectro do sagrado, no espectro da transcendência, no espectro religioso. Tá claro? Mas é preciso aqui entender o seguinte: dentro do espectro religioso, do sagrado, o bem, a esquerda ou o mal, nunca constituiu um adversário equivalente ao bem. O que equivale a dizer o seguinte: em termos filosóficos e religiosos, ontologicamente, ontologia é a ciência do ser. Eu estou no campo da filosofia aqui. Né? Ontologicamente falando, o Deus criador do mundo, ou os deuses criadores do mundo, nunca criaram o mal. O mal não é uma ontologia. O mal não é um ser em si. Tá? Então, enquanto ser, só existe o bem. O mal é uma categoria de pensamento, de comportamento, mas ele não é uma categoria real. Ele não existe enquanto ser. Se você admitir a premissa de que existe o bem e o mal, aqui num sentido de equivalência, tá? Bem e mal. Você tem que admitir necessariamente, a palavra necessária eu a aplico num sentido filosófico, aristotélico, necessariamente é uma consequência. Então, se você admite que existe o bem e o mal, necessariamente você tem que admitir das duas uma. Ou o Deus judeu, cristão ou muçulmano criou o bem e o mal, ou há dois deuses, há dois criadores. Se você admitir que há dois criadores, um criador da luz e um criador da treva, aí você está propugnando, você está aceitando a teoria persa do mazdeísmo.
que é uma teoria extremamente complexa, e que o pano de fundo, o rastreio dela é falar que existe uma dualidade. Olha, então, no campo da nossa tradição cultural, que é a tradição europeia, né, evidentemente que, em termos de ontologia, só há o bem. E como é que a gente explicaria as violências e uma série de coisas? Bom, tem outra explicação que não é o momento de fazer isso. Mas o que vai acontecer? Na Revolução Francesa, então, essas categorias de bem e mal são transpostas para dentro dos conceitos de direita e de esquerda. Compreendeu? E aí esses conceitos de direita e de esquerda, porque qual é, digamos, uma característica básica dos movimentos revolucionários do século XVIII e XIX? Havia ligação, como é que o mundo se estruturava, como é que ele se articulava? Havia o poder político se articulava com o poder religioso. A Revolução Francesa separa. De um lado você tem a religião, de um lado você tem a política. E quando ela separa, ela vai combater a monarquia, ela vai combater a nobreza, ela vai combater a elite da época e ela vai combater o poder religioso. Ela vai combater o poder sagrado, ela vai combater o poder transcendente. Então, quando os movimentos revolucionários destroem a relação entre o trono e o altar, entra no mundo, toma conta do mundo, assume o poder do mundo uma outra elite. Se assume uma outra elite, assume uma outra cosmovisão, assume uma outra visão de política no mundo, assume uma outra visão de cultura, assume um outro tudo. Qual era a visão que norteava os povos antigamente, né? E que é rompido na Revolução Francesa? O mundo era ordenado. Ele tinha um eixo de ordenação ao redor do qual as coisas se estruturam. Pensa em Deus, pensa no mundo, pensa nos seres, animados e inanimados. Tem que haver uma relação entre esses termos. A filosofia vai trabalhar exatamente com isso. Qual é a ideia de sagrado? O que é o mundo? Então, quando ela fala o que é a natureza, o que é a água, o que é a planta, e quando ela parte e indaga o que são os seres, o que é o animal, o que é o cavalo, o que é o ser humano, como é que se dá a relação entre esses três termos? Isso é o estudo. Então, para os gregos e para as religiões, existe um eixo ordenador no mundo. Esse eixo ordenador, ele tem um conceito de sagrado, né? A filosofia não fala em Deus, ela fala em conceito sagrado. Os mitos gregos falam em deuses, então está no sagrado igualmente. Então você tem um conceito sagrado, ou um conceito divino, você tem um conceito de realidade, né? Você tem uma verdade e você tem os seres humanos. Toda essa estrutura se articula a partir de um eixo único, que é o eixo cuja cabeça do eixo é uma ideia ordenadora. O mundo não é um caos, ele é ordenado a partir de um princípio, que é hierárquico. Tá claro? Hierárquico, ele vem de cima para baixo, e quando ele chega embaixo, ele volta de baixo para cima. Mas ele oscila, né? Esse movimento sinoidal, ele oscila dentro de um único eixo. O que a Revolução Francesa vai fazer? Ela vai destruir esse eixo. Então, quando ela separa o poder político do poder religioso, junto com essa separação, deita por terra o eixo. Então, Deus passa a ser questionado, Deus não existe, não é? A verdade não existe, a realidade do mundo não existe e os seres humanos não existem. Você fala, mas L'Oréal, o ser humano não existe. Não, gente. Eu já cansei, eu tenho não sei quantos programas aqui, que eu já cansei de falar para vocês que há 200 anos nós não temos definição conceitual de ser humano. E eu não estou brincando. Então, o mundo de hoje, ele trabalha dentro de uma distopia, porque um consumidor não é um ser humano. Nós não somos tratados como seres humanos mais. Eu perdi a conta da quantidade de programa que eu falei sobre isso.
Tá claro? Então a política de hoje, a economia de hoje, a cultura de hoje, a indústria de hoje, a universidade de hoje, a medicina de hoje, a psicologia de hoje não trabalha com o conceito de ser humano. No dia que vocês entenderem isso, vocês vão cair para trás. Entender a gravidade, a profundidade do que está solto por aí. Bem, então a Revolução Francesa ela implode com tudo isso. Bem, quando ela implode com os poderes vigentes à altura, emergem dois poderes. Porque, veja, havia dois poderes, o poder sacerdotal e o poder real. A Revolução Francesa arrebenta com ele. Então, uma vez que ela arrebenta com o poder sacerdotal, ou com o poder do sagrado, do transcendente, da religião, fica somente um poder, que é o poder político, que é o poder econômico. Tá? Então, a política e, sobretudo, a economia passa a assumir o lugar de Deus. Passa a assumir o lugar de Deus. Vocês têm que seguir essa linha de raciocínio, senão vocês não vão conseguir entender como é que nós chegamos hoje na crise do mundo. Né? Na crise do mundo. E não é só no Brasil, não. No mundo inteiro isso está em crise. Né? Exatamente por conta dessa demolição desse eixo. Tá? E não botou nada no lugar. Tem nada no lugar. Há 300 anos os caras deitaram isso por terra e não criaram nada. Bem, então, quando assumem esses dois poderes, esses poderes são chamados os poderes políticos da direita e da esquerda. Isso significa que assume uma elite da direita e assume uma elite da esquerda. Ambas as elites estão focadas no poder político. Uma, teoricamente, vai privilegiar a ideia de propriedade privada, é a direita, teoricamente. E a outra vai, teoricamente, priorizar a ideia de Estado forte. Essa briga é um pano de fundo, e é um pano de fundo muito mentiroso. O que elas têm em comum? O que a direita e a esquerda têm em comum? Elas não acreditam em Deus, elas não acreditam na verdade, elas não acreditam na realidade e elas não acreditam no ser humano. Além delas não acreditarem, elas combatem isso aí. Elas combatem o eixo, porque elas vão construir um novo eixo. Tá claro? Bem, agora, por que não fica claro para a gente que a direita não acredita em família, em propriedade, em tradição, em Deus? E por que fica claro isso para a esquerda? Porque, historicamente, isso foi um campo que a esquerda assumiu de combate. Né? A esquerda, portanto, veja, você demoliu uma ideia de Estado, o Estado era monárquico. Então eles vão reconstruir o Estado sobre um poder político com uma elite política que não é monárquica, que não é aristocrática. A direita vai fazer a mesma coisa, ela vai reconstruir o poder político sobre o escrutínio e os benesses e os mandamentos, né, de uma outra elite. Ora, então cada qual no seu cada qual. Tá? A grosso modo, a coisa se passou dessa forma. Veja que depois da Revolução Francesa, de fato, o mundo, em termos geopolíticos, ele se dividiu com sistemas políticos dentro dos estados, a direita e a esquerda. Aí você fala assim, a esquerda tem, quando a gente fala em esquerda, eu tenho um espectro muito amplo. Imagina um prisma com uma luz branca, né? Quando ele passa a refração, ele forma as 7 cores do arco-íris. A esquerda, quando você fala em esquerda, ela tem, para além do prisma, uma refração. Então, comunismo é uma coisa, leninismo é uma coisa, stalinismo é outra coisa, marxismo é outra coisa, a social-democracia que hoje, quando nós vamos na Europa inteira, inclusive a Europa monárquica, ela é um regime de esquerda. É a social-democracia que tomou conta da Europa. E todo mundo acha a Europa um país de primeiro mundo. Mas é um pensamento de esquerda, ué. Vocês já se deram conta disso? Pois é. Então a esquerda ela tem um espectro, né? Quando você pega os Estados Unidos da América do Norte, o Partido Democrata é de esquerda, o Partido Republicano é de direita.
E aí você fala, mas a esquerda só tem a direita só tem um tipo de direita? Não, a direita tem um espectro tão amplo quanto a esquerda, só que você não sabe. Tem inclusive uma direita que é a favor de pautas sociais. Te cito uma aqui agora, que você nunca deve ter se dado conta. O nazismo. O nazismo defendia pautas sociais, é um regime de direita que defende pautas sociais, como a esquerda do Lula, por exemplo. Tá claro? Só que o nazismo defendia pautas sociais, mas ele não defendia pauta social para judeu, estava excluído o judeu, estava excluído o negro, estava excluído o deficiente físico, estava excluído o pobre e estava excluído o cigano. Ele defendia pauta social para outro espectro, não para quem ele achava e condenava como inimigo da raça ariana. Bem, então veja, nos Estados Unidos nós temos uma oscilação, né, no poder político entre direita e esquerda, e a direita, quando assume, ela não destrói o que a esquerda fez. E a esquerda, quando assume, ela não destrói o que a direita fez. O que a gente tem no Brasil? A gente tem no Brasil uma política, seja ela de direita ou de esquerda, não é? Que tem o hábito de destruir o que a administração anterior fez. Os Estados Unidos conseguiu ir para uma curva ascendente porque a política tem uma seriedade. Ela pensa no país a longo prazo. No Brasil, não. O Brasil, não. E aqui tem um outro detalhe. Nós nunca tivemos governo de esquerda no Brasil, desde 1822. O primeiro governo de esquerda que o Brasil tem, você pode falar para mim, Getúlio Vargas era de esquerda. O quê? Quando? Jango era de esquerda. O quê? Em que momento? Então, nós só tivemos governo de esquerda mesmo com o Lula, porque o Fernando Henrique ficava furibundo quando falava que o governo dele era de esquerda. E era o socialismo fabiano, né? Mas o Fernando Henrique se apresentou, o Aécio Neves se apresentou como sendo de direita durante quanto tempo, gente? Olha só. Então, voltando. O que nós temos, o que a esquerda historicamente fez? A esquerda, historicamente, ela ensina, a gente quando faz faculdade, a Universidade de Humanas, eu fiz, né? Então eu posso falar de cátedra, a gente sofre digamos, uma lavagem cerebral esquerdista, que é clássico. Quem passa por filosofia, quem passa por história, quem passa por teologia, quem passa por sociologia, quem passa por letras clássicas, eu passei pela história, passei pela filosofia, passei pelas letras clássicas. Em todas elas você tem o mesmo tipo de doutrinação esquerdista, que consiste no seguinte, a grosso modo. A esquerda ensina há muito tempo que não existe verdade. A verdade da filosofia e a verdade da religião. Então a esquerda é contra a religião, a esquerda ensina que não existe verdade, a esquerda ensina que a realidade é relativa, a esquerda ensina que o mundo é uma questão, como é que eu vejo o mundo? O mundo é uma questão socioconstrutivista, né? Então, como não existe realidade nem verdade, o mundo depende da forma como eu vejo. Portanto, o escrutínio do mundo, a realidade do mundo é baseada no meu interior. Você veja que loucura isso. A esquerda ensina que família é coisa ruim, a esquerda ensina que o trabalho é um fardo, a esquerda ensina que a propriedade privada deve ser coletivizada, a esquerda ensina que a religião é a face da opressão e a esquerda ensina que a história é sempre contada pelos vencedores. Todo mundo concorda com isso, né? Muito bem. Por que ela propugna isso? Porque ela vai militar dentro de um espectro de dialética profunda. Ela vai falar, existe um bem e existe um mal. Ela vai assumir isso quase como uma verdade religiosa. E aí ela vai categorizar o mal é o macho, é o branco, é o opressor, né? É o cara que tem dinheiro, é a família. Então por que a esquerda não gosta de família? Porque o homem, aí eu falar, a sociedade é patriarcal, todo o problema do mundo são os machos, brancos sobretudo, né? Opressores. As mulheres são criaturas oprimidas. Só que a esquerda vai tratar essa dialética de uma forma muito clara. Muito. E é de tal forma clássico
esse método de trabalho da esquerda, essa teoria que ela defende, que já está defasada há 200 milhões de anos, né? Que hoje a esquerda brasileira, ela não consegue, ela não tem moral, digamos assim, ela não consegue falar de família, ela não consegue falar de tradição, ela não consegue falar de Deus, né? Ela não consegue falar de religião, ela não consegue falar de propriedade privada, ela não consegue falar de trabalho. Então a esquerda hoje ela ainda piorou porque ela assumiu as chamadas pautas identitárias, que não foram criadas pela esquerda, não. Foi criada pela direita. No mundo inteiro. Tá bem? Ora, aí você fala, por que que isso ressoa? Porque todos nós nascemos de uma família qualquer, caramba. A gente não nasceu de uma incubadeira. Via de regra, quase todo mundo tem religião. E se não tem, em algum momento, na família dele, alguém é religioso. Então, todos esses temas que a esquerda combate, eles fazem parte do nosso dia a dia. Eu preciso de trabalhar, eu preciso de ganhar meu dinheiro, eu preciso de ter uma casa, eu preciso de ter carro. Então, historicamente, a esquerda desconstruiu. Ela foi contra. E ao ir contra, por que ela foi contra? Porque ela falou, isso é o mal. Então, isso é o mal. Está categorizado na figura do mal, ontologicamente falando. Aí ela fala, o bem está aqui. O que a direita vai fazer? A mesma coisa da esquerda, só que a direita não vai fazer isso de uma forma aberta. A direita não acredita em Deus, a direita não acredita em verdade, a direita não acredita na realidade, a direita não acredita no ser humano. Se há 200 anos, conceitualmente falando, dentro das academias inclusive, na filosofia, na teologia, na medicina, na psiquiatria, na psicologia, na biologia, na política, nós não temos na antropologia, nós não temos definição conceitual de ser humano, como é que nós podemos falar em família? Como é que nós podemos falar em propriedade privada sem o ser humano? Correto? Então, a diferença entre o espectro político da direita e da esquerda é que a esquerda foi de frente com esses temas. Ela demoliu de fato o eixo. Ela atacou o eixo com uma violência enorme. A direita falou não. A direita focou no dinheiro e ao focar no dinheiro, o dinheiro é Deus. O dinheiro veio demolindo tudo. Para você sustentar a ideia de que o dinheiro tem que imperar no mundo, não é a propriedade privada, é o dinheiro. Aí, a defesa deste elemento pela direita arrebentou tudo para baixo. Tá claro? Então, esta obra aqui do César Ranquetá é uma obra que eu já citei algumas tantas vezes, tá bem? Ela é uma obra interessante. Ele fala aqui da direita, das origens históricas, e no capítulo 7, ele vai falar, o título do capítulo é o seguinte, Uma Nova Direita Brasileira, um falso despertar? Então veja, quando a gente fala em direita, você sabe quais são os espectros da direita? Se você fala em liberalismo, neoliberalismo, conservadorismo, tradicionalismo, você está falando da direita austríaca, você está falando da direita anglo-saxônica, de qual direita você está falando? Você está falando da direita do mundo ibérico? Tem miríades de direita. O Ranquetá coloca aqui, de uma forma muito interessante, que a concepção equivocada de direita que está vicejando aqui pelas mídias sociais, trazida pelo Olavo de Carvalho, ela é uma direita que não é a única e não é a melhor. E essa direita, quando ela traz os temas com os quais ela trabalha, né, capital, liberdade de mercado, liberdades individuais, propriedade privada, Estado mínimo, isso tudo é cortina de fumaça. Tá bem? Cortina de fumaça no seguinte sentido, essas teorias
não dão conta da realidade que a gente vive. Então, o Olavo de Carvalho e a falsa direita brasileira, eles ajudaram a importar um modelo de teoria ou de pensamento que, na sua base, quando você lê uma teoria, mesmo, isso é um estudo sério, tá? Você tem que levar, a teoria começa e ela tem um limite. Você estica a teoria até o limite, aí você vai entender o que ela quer dizer. Quando você pega, por exemplo, vou te dar um exemplo de teoria da direita, que elimina Deus. As teorias biológicas, por exemplo. A teoria do nazismo, né? Todas as teorias que dizem respeito ao aprimoramento biológico do ser humano. Porque Deus errou quando ele concebeu. Se você parar para pensar nas grandes indústrias farmacêuticas, no grande poder do lobby da indústria farmacêutica hoje, no processo dos robôs, né? Na hiperciência, você vai entender que Deus não ocupa lugar aqui. Então, quando você pega uma teoria e estica ela, você vai entender até onde ela vai. Certo? Quando você pega essas teorias, tanto da direita quanto da esquerda, se você for esticá-la, você vai ver que elas combatem o eixo da tradição. Elas combatem Deus, elas combatem a realidade, elas combatem a verdade e elas combatem o ser humano. E no sentido, esse combate é no sentido de aniquilação real, concreta. Então, meus caros, você que está aí bobo, aprisionado a discurso da direita ou da esquerda e não entende nem um pouco a teoria que ela está propagando, existe uma terceira via chamada tradição. A direita e a esquerda, aparentemente antípodas, ambas combatem a tradição. Então, a esquerda, de uma forma clara, combate a verdade, a realidade, a família, a propriedade privada, a religião, a história. A esquerda fala isso claramente. A direita combate os mesmos conceitos, o mesmo eixo. Só que ela vai fazer um combate velado. Ela vai por fora. E ela vai demolir aquele negócio. Então a antipatia que você tem pela esquerda é porque ela combate o eixo da tradição. E você não sabe. Por que você passa a mão na cabeça da direita, se ela destrói o mesmo eixo? Porque você vem sendo enganado há muito tempo. Agora, há teorias da direita e da esquerda que são boas, socialmente falando, culturalmente falando, tem. Mas para isso você também precisa de conhecer as teorias. Então, apoiar um candidato político, que ele defende a família. Que família que ele defende? Mas qual o modelo de família? O que ele está defendendo? Ele é religioso. Qual religião? A religião dos pastores cretinos? Que ficam vendendo Deus? Que ficam comerciando com a fé? Qual padre aí que você está aceitando da esquerda? O padre que apregou a invasão de terra? O MST não pode invadir terra. Ok. O cara do agronegócio lá no Mato Grosso, no Pantanal, em Goiás, no Maranhão, no Tocantins, em Rondônia, no Rio Grande do Sul, também não pode invadir terra.
Hã? O pobre não pode invadir terra e o rico também não. Moral é moral em qualquer lugar. Ética é ética em qualquer lugar. Não tem a ética do seu partido ou a ética do seu candidato. Existe a ética. Então, historicamente, a esquerda ela foi mais combatida em alguns pontos. Ela foi mais combatente, digamos, não combatida. Ela foi mais combatente em alguns pontos. E deixou isso muito claro. E isso gerou uma ojeriza enorme. Né? É aquela coisa, porque todos nós temos família e todos nós precisamos de casa. Agora, e os grandes males do neoliberalismo e do capitalismo selvagem? Ah, ele não existe, pelo amor de Deus. É óbvio que ele existe. Vou te dar um exemplo. Na época da Alemanha, uma grande indústria farmacêutica, né, fazendo os projetos de eugenia da Alemanha, eles lançaram um medicamento para mulheres grávidas e venderam esse medicamento no mundo inteiro. O Brasil foi um dos maiores laboratórios, chamada talidomida. O que esse medicamento fazia? A mulher ia consultar com um ginecologista, né? Grávida, mulher grávida, ela estava com náusea, com dor de cabeça, o ginecologista dava esse remédio, que era um remédio contra a náusea e contra a dor de cabeça. Resultado disso, os fetos nasciam com má formação congênita, não desenvolviam as extremidades, não desenvolvia braço, não desenvolvia perna. O caso foi tão escandaloso no mundo inteiro que a Alemanha hoje teve três gerações comprometidas no mundo inteiro, vítimas da talidomida. Vocês já ouviram falar disso? Não? Essas vítimas da talidomida, quem recorreu, a Alemanha dá uma mesada, paga uma pensão. É um crime de guerra. É um crime da indústria farmacêutica alemã. Os casos de chikungunya, de malformação cerebral, muitos, milhares de casos no Brasil, na América Latina. Sabe por quê? Que o cérebro, essa parte frontal do cérebro não cresce? Agrotóxico. A Monsanto fez o que a empresa alemã fez? Não, meu filho. Não fez, não. Ela continua matando. Os grandes casos de infarto ou de câncer de pulmão de gente que mora na região de Minas Gerais por conta da ação das mineradoras, que quando elas explodem e quando elas fazem as usinas, aquele elemento poluidor, aquele minério radioativo, entra, você respira aquela fumaça e ela come o seu pulmão por dentro. Você morre de câncer, vai comendo as suas entranhas. O governo de Minas Gerais fica caladinho, porque é o PIB de Minas Gerais. É claro? Então, olha, tenha santa paciência. Há coisas interessantes no capitalismo? Há sim. E há coisas extremamente horrorosas. Há coisas interessantes na visão da esquerda? Claro que há. A defesa dos mais pobres, né? A diminuição da violência, a diminuição da pobreza no mundo. É uma pauta muito saudável. A obrigação do Estado. Então há coisas boas e há coisas más. Em ambos os lados. A nossa obrigação não é defender políticos cegamente. É tentar entender a pauta de governo que ele vai apresentar. É como ele vai governar. Não é se ele é de direita ou de esquerda. Como ele vai governar. E a política é uma coisa muito séria. Tá claro? Bem, eu espero que isso tenha feito vocês não entenderem, mas assim, clarear um pouco a razão pela qual muita gente tem uma ojeriza da esquerda, né? Sem saber por quê. Mas entenda isso, a esquerda nesse aspecto ela é mais transparente
do que a direita. A esquerda tacou de uma vez o eixo da tradição. Então, se você me perguntar, e eu já respondi isso várias vezes, você é de direita ou de esquerda? Deus que me livre e guarde, e o capeta me carregue. Eu não sou nem de direita e nem de esquerda. Eu defendo a tradição. Sempre. Até o dia da minha morte. Até mais.